No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Quem vos fala é Thiago Damasceno e hoje vamos comentar sobre uma das figuras mais icônicas e conhecidas no mundo da arte e da cultura em geral. Vamos falar, senhoras e senhores, sobre a mulher conhecida imageticamente por usar trajes tipicamente mexicanos, grandes brincos e flores no cabelo. Vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos que Frida Kahlo, a famosa pintora mexicana. Para isso eu convidei minha amiga e colega de doutorado, Fernanda Rodrigues de Assunção. Fernanda, se apresente para a nossa audiência, por favor. Olá, Thiago. Olá, ouvintes do Ogro. Primeiramente, quero agradecer aos meus colegas historiadores pelo convite e dizer que é uma grande satisfação vir aqui falar mais uma vez de um tema que eu aprecio muito, que é Frida Kahlo. Bom, minha história com a Frida começou no ano de 2006, quando eu estava ainda na graduação, que eu comecei um projeto de pesquisa que eu me propus a pesquisar a morte nas obras dela, essa temática da morte. Como desenrolar dessa pesquisa? Em 2011 eu me ingressei no mestrado, mas com um projeto sobre as obras autorreferenciais de Frida Kahlo. E durante o mestrado saltou para mim, né? Eu falo que saltou porque é uma temática muito óbvia nas obras da Frida, que é a questão do corpo. E agora no doutorado eu desenvolvo a minha pesquisa focada principalmente no corpo feminino, nas obras da Frida e também nas obras de uma outra mexicana do mesmo período, que é a Maria Esquerdo. Bom, e é isso. Espero poder contribuir com vocês. Antes das perguntas, vou fazer uma pequena apresentação sobre a vida e obra da Frida Kahlo. Madalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu e faleceu no mesmo local, na Casa Azul, no bairro de Coyoacán, na cidade do México. Ela nasceu em 6 de julho de 1910 e faleceu em 13 de julho de 1954. O México, nos primeiros dias de vida da artista, era comandado por Porfírio Díaz, que implantou uma ditadura no país, e após 20 anos no poder, foi deposto em 1910 pela Revolução Mexicana, que oficialmente foi de 1910 a 1920, embora não haja consenso sobre essas datas devido à complexidade inerente a esse evento. O pai de Frida, Guillermo Kahlo, era fotógrafo e cidadão austro-húngaro que migrou para o México em 1891. Sua mãe, Matilde Calderón, era filha de descendentes de espanhóis, de um fotógrafo descendente de índios, e era católica praticante. Vemos então na sua vida familiar a origem mestiça e a proximidade com a fotografia. Os males e padecimentos físicos de Frida Kahlo provavelmente começaram aos seus 6 anos de idade, quando ela contraiu poliomielite, ficando 9 meses acamada. Uma das consequências desse mal recaiu sobre sua perna, que ficou mais curta e mais fina, fazendo com que ela ficasse coxa. Quando era adolescente, em 1922, Frida ingressou na Escola Nacional Preparatória, que foi importante para sua formação política e artística. Em 1925, o ônibus em que ela estava voltando da escola se chocou com um trem elétrico. Esse acidente lhe causou problemas no quadril, na coluna e no pé, deixando sequelas por toda a vida da pintora, que passou por várias cirurgias até seu falecimento em 1954, devido a complicações decorrentes desse acidente e das cirurgias reparadoras. Um ano depois da tragédia do ônibus, em 1926, a artista começou a frequentar os ambientes artísticos e intelectuais do país. Ela então se filiou ao Partido Comunista e iniciou um romance com o também pintor Diego Rivera, personalidade marcante na trajetória da artista. Enfim, nos seus 44 anos de vida, Frida respirou e se expressou intensamente. A prova disso é o legado de suas obras que marcam presença na cultura artística do mundo. Fala-se bem ou mal, adequadamente ou não, fato é que muito se fala sobre Frida Kahlo. Fernanda, para começo de conversa, qual a importância de Frida Kahlo na pintura? Os quadros dela podem nos ajudar a compreender o período em que foram produzidos? Que período foi esse? Bem, Thiago, eu vejo o artista em geral como uma espécie de antena, né? Mas eu acho que a gente pode falar de um jeito melhor que o artista ele tem uma
sensibilidade mais aguçada para captar questões do mundo em que ele vive. Existem muitos discursos sobre a Frida e sobre outros artistas também, não só sobre artistas, mas pessoas ligadas à literatura, enfim, que dizem que são pessoas à frente do seu tempo. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. O que é isso? Como seria isso de ser à frente do seu tempo? Para mim, o artista, ele é muito uma pessoa do seu tempo. Ele consegue captar de um jeito talvez muito privilegiado, muito sensível, os acontecimentos do seu tempo. Então, é muito comum que os artistas tenham um olhar sobre o mundo em que ele está vivendo, que outras pessoas não têm, não conseguem ter, e de alguma forma eles transformam isso em obra, em produção, em arte, em literatura. E isso não quer dizer que os artistas fiquem limitados ao seu tempo. E não foi isso que aconteceu com a Frida. Tanto é que, como você mesmo pontuou no início, ela é uma artista muito conhecida, né, nos dias de hoje. E um dos motivos por ela ser tão famosa tem a ver com esse caráter universal das suas obras. Tem a ver com outras questões também, mas tem a ver com o fato das obras dela não terem ficado datadas no sentido de limitadas ao seu tempo. Tem esse caráter universal que consegue comunicar e dialogar com pessoas até os dias de hoje. Mas, para fazer essa composição, né, para produzir, o artista, ele capta essas sensações, mas ele faz isso baseado em signos e em símbolos e também em ideias que estão permeando a cultura da sua época. A cultura na qual ele está inserido, esse artista está inserido. No nosso caso aqui, essa artista, né? Então, as obras da Frida, elas nos trazem, sim, né, muitas informações sobre o período em que ela pintou, que foi precisamente a segunda metade dos anos 20 até pouco tempo antes da sua morte, que foi em 54, né? Então a Frida tem aí uma vastíssima produção. E ela pintou onde, né? Qual foi esse local de produção? Foi no México, justamente desse período. Como você mesmo já falou, né, Tiago, no início, o México em 1910 passou por uma revolução. Então, em 26, que é mais ou menos a data da primeira obra mais famosa da Frida, o México estava passando por uma ebulição. Os levantes, os principais levantes da Revolução, ainda estavam acontecendo, mas já estavam mais apaziguados. Em 1935, inicia o governo do Lázaro Cárdenas. O Cárdenas, ele foi considerado um conciliador de interesses dentro do México e iniciou ali nesse momento um grande incentivo à cultura em geral e às artes. Então o México, desse período, a gente pode dizer que ele fervilhava em termos culturais, em termos de ideia. Além disso, existia um intercâmbio muito grande, sobretudo a partir dos anos 40, com intelectuais, artistas que foram para o México de várias partes do mundo, da Europa, de outros lugares da América Latina, alguns também dos Estados Unidos. E a Frida, depois que ela vai para a Escola Nacional Preparatória e principalmente depois que ela sofre o acidente e depois que ela conhece o Diego Rivera, ela começa a fazer parte, então, desse círculo social, que, enfim, era composto por artistas, como eu já disse, mexicanos, não mexicanos. Então, o que estava principalmente em voga, né, no México desse período? Sobretudo um tema que estava sendo muito caro, muito precioso para as artes, a questão do nacionalismo. Então, após a Revolução, foi esse o questionamento que foi colocado às artes, né? A partir de quais bases essa nova nação que deveria surgir após a Revolução, ela seria assentada. Então começou um movimento de valorizar o próprio, né? Valorizar o autóctone. Como resposta, isso veio, por exemplo, o tema das culturas indígenas passou a ser abordado de uma forma muito intensa nas artes em geral. Então, fazendo esse jogo, né, entre questões pessoais, questões internas e questões que estavam sendo dadas também
no mundo em que ela estava vivendo, no país em que ela estava vivendo, é que a Frida vai produzir. Eu vejo as obras da Frida como uma produção de subjetividade mesmo. Essa produção ela é fruto desse jogo entre questões interiores e questões exteriores. Então, Fernanda, como você bem sabe, a primeira exposição individual da Frida no México foi um pouco antes da morte dela. E eu ouvi dizer que essa exposição foi bem interessante, bem movimentada. O que você tem a falar sobre isso? Então, Thiago, foi de fato poucos meses antes da morte da Frida, né? Foi em 1953 e quem organizou essa exposição foi a fotógrafa e grande amiga da Frida, Lola Álvares Bravo. E segundo a própria Lola, ela disse que sentiu a necessidade de organizar essa exposição também porque a morte da Frida era iminente e que ela não poderia morrer sem ter uma exposição exclusiva no México, que era o seu país do coração. Bom, quando a exposição começou a ser organizada, começou a ser divulgada na imprensa, começaram a ser produzidos folhetos para poder fazer a divulgação e tudo, e começou-se a criar um pequeno celeuma, né? Frida vai ou não vai na exposição? Porque ela já estava já estava acamada, bastante enferma, todo mundo sabia, e ficou o questionamento se ela iria ou não iria. A própria Lola Álvares fala que achava que ela não iria, que ela também não tinha certeza. Os médicos foram categóricos e afirmaram que ela não deveria comparecer à exposição, que ela não tinha condições físicas de comparecer. Mas, surpreendendo aos presentes, né, a exposição já havia, a galeria já havia aberto as portas, já havia começado, já tinha muitas pessoas presentes. A Frida chegou na própria cama, na cama que ela usava mesmo na sua casa, né? Ela foi levada de ambulância, mas na própria cama. E isso, Thiago, mostra muito claramente o jogo que a Frida fazia, né? A encenação que ela fazia. Então, Frida Kahlo, a gente pode falar que ela é ainda hoje, mas em vida ela era uma personagem. Ela tinha uma identidade pública, ela fazia esse jogo, essa encenação. Ela tinha uma performance bem pensada, então. Sim, para você ter uma ideia, ela foi vestida com seus trajes, né, tipicamente mexicanos, com as joias, com os adornos no cabelo, maquiada, e a sua própria cama também, ela se usou muito, como eu disse no início, né, de símbolos da cultura mexicana. Então a própria cama dela estava toda enfeitada por esses símbolos, por judas de papel machê, que são bem comuns no México, por outras peças de artesanatos mexicanos, né, que ela se servia muito para compor suas telas. Tinha vários espelhos também rodeando a sua cama, que a cama, não sei se vocês estão conseguindo imaginar, mas é aquela cama que tem um dorsal. E aí esse dorsal tinha espelho pendurado, atrás dela tinha fotografias dos ícones políticos dela, que eram bem variados. Então ela fazia conviver no mesmo ambiente, pelo menos em termos fotográficos, Lenin e Stalin, isso em 53 já. Enfim, então foi uma grande encenação e teve uma grande repercussão na imprensa mexicana da época. Isso reverberou pelos jornais, enfim. E os presentes, os discursos sobre a época, eles trazem muito isso, de que existia ali um diálogo entre a imagem física da Frida e as obras. Inclusive, só pra gente entender melhor esse diálogo que eu tô falando, né, que a Frida fazia entre a sua figura pública e entre os seus quadros, existe uma obra de 1940 chamada El Sueño, que vocês podem perceber que essa obra parece muito com isso que eu tô citando, com isso que eu tô relatando. É uma Frida acamada, e em cima tem também um esqueleto que lembra muito esse Judas de papel machê. E aí, Thiago, isso traz também outra questão sobre a Frida, né? Que existia, sim, essa encenação. E é interessante que os discursos que eu escuto sobre a Frida Kahlo, né, que muitas pessoas vêm me questionar e que eu já li em algumas biografias, é isso de que ela fazia as coisas muito por querer, muito sem pensar.
ela fazia de um jeito muito naturalmente, mas na verdade existia sim todo um planejamento, né? Ela sabia que ela estava fazendo, ela sabia que ela era uma figura pública e ela sabia que a obra dela tinha essa recepção de uma obra que era intimista, que era pessoal. Então ela dava vazão a isso, a essa relação vida e obra. E eu estou dizendo isso porque até mesmo a escolha dos trajes que ela utilizava. Obviamente, porque muita gente às vezes fala, mas é que ela gostava desse tipo de traje. Sim, certamente ela gostava, mas ela sabia o que isso causava. Tem uma carta que ela escreveu para o Diego Rivera quando ela estava em Paris, que ela... Depois eu posso falar melhor sobre isso quando for citar o surrealismo, mas ela foi a Paris para fazer uma exposição e aí ela escreve para o Diego quase que cotidianamente, relatando o que ela estava vivendo lá. E aí ela fala que ela estava causando realmente um impacto e que eles tinham razão em estar achando ela tão diferente, porque ela andava sempre com aqueles trajes exóticos, então ela sabia que ela era exótica. E essas cartas nos dizem que ela gostava de fomentar essa ideia. Beleza. Lembrando, ouvintes, na página do podcast, no site do Ogro, vamos deixar os links para as imagens de todos os quadros que a Fernanda estiver falando aqui nesse episódio. E eu queria comentar rapidamente sobre essa exposição de 1953, a performance pensada e tudo mais. Que postura, hein? Que mulher, hein? Foi acamada para a exposição ali, eu posso até dizer que hipoteticamente orgulhosa do seu sofrimento, da sua arte, tipo, não foi isso que a impediu de estar ali no meio do público expondo suas obras. Fascinante isso aí, tô aqui espantado com essa história. Eu vejo como uma postura de artista mesmo, né, Thiago? Vou falar melhor disso um pouco mais pra frente. Mas a Frida, ela brigava, sim, por um lugar dela, né? Pra ter um lugar no mundo. E esse lugar que ela escolheu era o lugar de mulher artista, de mulher pintora, né? Então essa encenação, quando eu falo encenação, não é no sentido pejorativo de que ela queria falsear, não é isso. Ela estava ali disputando um lugar público mesmo. Sim, perfeito. E essa exposição individual foi pouco antes da morte dela, como você disse. Só que na década de 40 ela já tinha sido reconhecida no exterior. Então, há alguma explicação para esse atraso mexicano no reconhecimento da obra da Frida? Bom, aí a gente tem que voltar mais uma vez, né, no contexto mexicano. O que estava acontecendo no México? Que eu já havia dito, você também já falou no início da Revolução. Então, o México estava se assentando em termos políticos e houve uma questão que foi muito cara às artes mexicanas desse período, sobretudo a partir dos anos 30, que era a questão do nacionalismo. Coube aí a muitos artistas mexicanos, não só as artes visuais, mas também na literatura, em outras áreas, pensar qual era essa nova nação. Simbolicamente falando, em quais signos, em quais símbolos essa nova nação iria se assentar, iria se apoiar. Então começou a ficar muito em voga, como eu já havia dito, essa questão do autóctone, do indígena, e a arte ela passou a ter também um papel político. Então a arte valorizada no México desse período era a arte declaradamente política. Como símbolo desse tipo de arte foi o movimento muralista mexicano, onde o Diego Rivera, que foi o marido da Frida, ele estava extremamente envolvido. Ele era considerado um dos 3 grandes muralistas mexicanos nesse período, juntamente com o Siqueiros e o Orozco. O muralismo, qual que é a ideia? É a arte ser levada para os muros mesmo. É a arte popular, né? A arte ser popularizada, no sentido das pessoas terem acesso. Então, temas que passaram a ser privilegiados nesse momento, eles eram levados imageticamente, né, iconograficamente, para as paredes de prédios públicos e para vários lugares das cidades em geral, sobretudo na cidade do México. Então essa arte de cavalete, ela passou a ser vista como uma arte menos importante,
Por quê? Porque ela não tinha a arte de cavalete, ela não tinha essa função de propagandear os novos ideais, né, os ideais revolucionários. Então, os 3 grandes muralistas, né, e também outros, eles receberam, inclusive, comissões do governo mexicano para poder pintarem, para poder se desenvolver. E no caso da Frida, apesar de que eu considero que ela discutiu, sim, muitos temas políticos, mas ela não fazia isso de uma maneira clara e aberta, como os muralistas faziam, por exemplo, e outros também, outros pintores da época. Então, o México desse período, além de valorizar uma arte política, eu posso ousar dizer aqui que valorizava uma arte masculina, uma arte grandiosa, uma arte considerada a grande arte. Épica. Sim, inclusive, uma das funções da arte, nesse período da arte mural, era recontar a história mexicana, baseada em outros valores, era valorizar agora a visão do colonizado e não só mais a visão do colonizador. Em uma contraposição às escolas de arte que existiu no México no século XIX, que era muito baseada em modelos da arte europeia do XIX também. A Frida, ela se propõe também a essa ruptura com uma arte que tinha uma estética muito próxima da Europa, então ela vai sim repensar esteticamente, os seus quadros. Um dos primeiros que ela fez, que foi um autorretrato em 1923, a estética desse autorretrato lembra muito, inclusive, os quadros do Modigliani. Ela, quando ela toma contato com esses ideais revolucionários, ela vai diversificar bastante a sua estética, ela vai se modificar muito também, pensando numa estética mais parecida com a cultura popular mexicana. Então é por isso que ela vai ter como inspiração o artesanato, produzido no México, e isso também vai se refletir na obra dela. Mas a obra dela é uma pintura de cavalete. Inclusive, isso é uma característica interessante, que eles eram quadros pequenos. Então, olha só, por aí a gente consegue entender o tanto que era diferente do que era considerado uma arte nacional, do que queria-se que fosse uma arte nacional. Eu vou ousar dizer aqui para você e para os seus ouvintes, Thiago, que talvez a obra da Frida fosse vista nesse momento como uma arte assim de mulherzinha, sabe? Porque eram temas íntimos e temas femininos. Existem muitas cenas de aborto nas obras da Frida, muitas cenas que pensam a questão da maternidade. Então era sim uma obra, uma arte feminina. Mas o mais interessante da história são os mas, os porquês. Isso não quer dizer que ela não conseguiu um lugar, que ela não conseguiu uma fama e um conhecimento e um reconhecimento. Mas esse contexto do México, eu penso que justifica o porquê da obra dela ter feito sucesso primeiro fora. E, inclusive, no México, no próprio México mesmo, quem primeiro chegou e falou, olha, o que essa mulher aqui está produzindo é uma coisa muito interessante, foram os estrangeiros. Isso aconteceu com a chegada dos surrealistas. E por falar, então, em surrealistas, Frida Kahlo era ou não era uma pintora surrealista? Bom, eu já vou começar te dizendo que eu me desobrigo completamente de responder essa pergunta com um sim ou um não. Por que eu me desobrigo? Porque isso empobreceria muito a questão, e essa é uma questão muito interessante. E lança luz, essa questão nos ajuda a pensar muitos aspectos da obra da Frida e muitos aspectos do surrealismo no México. No final dos anos 30, o André Breton, que é considerado um dos precursores do surrealismo, ele chega ao México e ele fica deslumbrado com o México em geral e também com as obras da Frida. Então, a gente tem aí frases proferidas pelo Breton do tipo que o México era o país surrealista por excelência e que a Frida Kahlo também era surrealista por excelência. O Breton a classificou como uma surrealista naif. O que seria isso? Que apesar dela não ter estudado os preceitos surrealistas, apesar dela não ter tido contato com o movimento, ela estava desenvolvendo uma arte ali surrealista por acaso. A Frida Kahlo, por sua vez, publicamente,
ela fazia questão de dizer que ela não sabia o que era surrealismo, que ela nunca tinha pensado nisso, e tem até a famosa frase dela, né, que ela diz que nunca pintou sonhos, mas que ela pintava a sua própria realidade. É um pouco difícil a gente pensar que a Frida, que vivia nesse México, né, que eu disse anteriormente que fervilhava em termos culturais, é muito difícil pensar que a Frida não tinha tido nenhum contato com o surrealismo. Apesar de não ter feito nenhum estudo formal relacionado às artes, ela estudava a respeito do que ela estava produzindo, né? Ela lia muito, ela estava sempre em contato, sim, com o que estava acontecendo na arte em geral. Mas ela nunca se assumiu surrealista, de fato. Então, se formos analisar em termos temáticos, de fato, tem algumas obras da Frida que têm algo muito próximo do surrealismo, sobretudo dessa atmosfera onírica, que era tão importante para o surrealismo, essa coisa de trabalhar o inconsciente. Algumas obras da Frida, sim, você olha, você entende como uma manifestação ali mesmo do inconsciente. Muitas também remetem ao universo dos sonhos. Mas, por outro lado, em termos estéticos, a Frida ela não se aproximava muito do surrealismo europeu, sobretudo no que diz respeito à representação do corpo feminino. O surrealismo, a estética surrealista, era muito ligada à questão da fragmentação, da decomposição dos corpos. O corpo da mulher no surrealismo ele era principalmente o corpo da musa. E no caso da Frida e de outras pintoras surrealistas, esse não era o caso. O corpo que estava ali retratado, né, falando no caso da Frida, era o próprio corpo. Então, ela não trazia de uma maneira fragmentada, decomposta. Então, enquanto a atmosfera geral dos quadros dela remetiam ao universo onírico, o seu corpo ele estava ali de uma forma muito realista. Inclusive, né, a Frida, uma das referências que ela utilizava quando ela ia pintar era livros de anatomia. Então ela tinha essa preocupação em trazer as formas humanas muito próximas da realidade. Ela não tinha o objetivo de trazer esse corpo transmutado, fragmentado. Então nisso ela se diverge bastante do surrealismo, ao menos do surrealismo europeu. Então, voltando àquela frase dela, pinto a minha própria realidade, nisso a gente vê sim um distanciamento entre ela e o surrealismo. Enquanto o surrealismo pretendia pintar sonhos, ela pretendia pintar a realidade. A realidade dela própria, da própria pintora, mas também a realidade onde ela estava vivendo, que era o México. A Frida, Tiago, ela foi uma mulher que viajou, ela viveu um tempo nos Estados Unidos, viveu um tempo na França, porque eu tô falando aqui o tempo todo que ela pintou no México, produziu no México, né? Então, isso eu tô falando mais de uma maneira talvez metafórica. O México, ele sempre teve muito presente para ela como referência, mesmo quando ela estava longe. Na minha dissertação, eu cheguei a problematizar essa questão e afirmar que quando ela estava longe do México, parece que o México apareceu de um jeito mais forte e mais pronunciado. Talvez a distância ela pôde ver melhor o que ela queria aproveitar ali daquela cultura. Então, ela, quando me perguntam, mas ela era surrealista? Mas o que ela era então? Eu gosto de falar que ela era mexicana. O que é mais latente na obra dela é o México. Né? Na minha opinião é isso. Quando ela fala então que está pintando a si própria, quando ela está em busca do próprio, é o próprio pessoal e também o próprio nacional. Entendi, perfeito. E como ela foi para a França, tava pensando aqui, ela se relacionou lá com algum surrealista, tipo, relação que eu falo, conviveu com algum surrealista, participou de exposição com algum deles, com André Breton, como é que foi? Sim, sim. Não só na França, mas no próprio México. Apesar de existir essa negação por parte da Frida do surrealismo, ela se dizer que não era surrealista, o surrealismo, por outro lado, foi muito importante para impulsioná-la enquanto artista. Não só a Frida, mas a outras pintoras mexicanas também. Aí a gente retoma mais uma vez aquilo lá, do México como um lugar que recebeu pessoas de vários lugares do mundo. Muitos artistas, intelectuais, políticos, alguns foram ao México como
curiosidade e também para ter o México como tema de inspiração, como foi o caso do próprio André Breton e também do Antonin Artaud, que foi poeta, pintor e dramaturgo francês. Eles foram para beber um pouco dessa cultura mexicana e trabalhar suas obras, mas muitos foram também como exilados políticos. Lembrando que a Europa dos anos 30 está vivendo ali a ascensão do nazismo, do fascismo, né, dos regimes autoritários. E também do stalinismo. O México recebeu o próprio Trotsky. E muitos artistas foram para o México também exilados, inclusive algumas artistas mulheres, né, que foi o caso da espanhola Remedios Varo e também da inglesa Leona Carrington. Elas chegaram pediram asilo político e depois passaram o resto das suas vidas no México. Então se formou ali nesse período, Tiago, um círculo de mulheres pintoras. E essas mulheres, então, elas passaram a expor seus trabalhos dentro do México. O próprio Breton organizou uma exposição em que tinha trabalhos de vários artistas mexicanos, não só mulheres, mas também foi nesse mesmo período que uma mulher mexicana chamada Inés Amor montou uma galeria de arte. E essa galeria recebia trabalhos de artistas iniciantes e foi o espaço que muitas artistas mulheres tiveram para poder expor. Então, quando eu falei no início, quando a gente estava falando sobre o México, né, o contexto mexicano, valorizar a arte política, eu disse que também isso não queria dizer que a Frida ficou totalmente à margem. Então não era o tipo de arte privilegiada no México, mas não quer dizer também que elas não encontraram um lugar para si no mundo das artes. E também, além de ter sido organizadas exposições no próprio México, o André Breton também organizou em Paris uma exposição chamada Mexique. Nela participaram vários artistas mexicanos e também a Frida com algumas obras. Eu queria ler para vocês aqui um trecho muito interessante de uma carta que a Frida enviou para um dos amantes dela na época, né, o Nicholas Murray, que era um fotógrafo. E nele ela fala a opinião dela sobre os surrealistas. Então ela diz: "Você não faz ideia do tipo de corja que essa gente canalha é. Eles me fazem vomitar. Eles são tão intelectuais e nojentos que não suporto mais. Prefiro ficar sentada no mercado de Toluca vendendo tortilhas do que ter alguma coisa a ver com esses desgraçados artísticos. Eles ficam horas e horas nos cafés, esquentando suas preciosas bundas e falando sem parar de cultura, arte, revolução e assim por diante. Se achando os deuses do mundo, sonhando com as besteiras mais fantasiosas e envenenando o ar com suas teorias e mais teorias que nunca se realizam. Meu Deus do céu, vale a pena vir aqui só para ver por que a Europa está apodrecendo, porque toda essa gentinha, vagabundos imprestáveis, são a causa dos Hitlers e Mussolinis. Aposto a minha vida que enquanto eu viver vou detestar este lugar. Eles têm uma atitude tão falsa e irreal que me levam à loucura." Bom, essa carta, né, essa citação está na biografia escrita pela Aiden Herrera, que é uma das biografias mais completas da Frida, que chama Frida Kahlo, uma biografia. Depois também acho que vai ter o link na descrição do episódio. Isso. Então, aqui a gente viu, né, a fúria que a Frida Kahlo sentia em relação aos surrealistas. Então, esse é pra gente entender a não identificação total que ela tinha com esse movimento. E isso por quê? Eu acho que isso tem muito a ver com o fato dela ser mexicana. Ela entendia a arte de uma outra maneira. E aí a gente pode relembrar aquilo que eu falei no início, de que a arte é uma composição entre um jogo interno e um jogo externo. Então a Frida, ela jogava com o que ela tinha vivido lá no seu país e ela era muito ligada às suas origens. Então ela não conseguia ver uma identificação, ela não conseguia sentir uma identificação com essa arte que ela achava muito europeia. O México estava num período de construir. Eles precisavam construir uma nova nação. E o surrealismo, eles pretendiam desconstruir. Então, enquanto, né, olha só, isso a gente consegue ver a diferença das vanguardas. Então, enquanto essas vanguardas artísticas europeias se preocupavam em vamos desconstruir, que isso aqui não dá certo mais, o México estava ali. Não, mas a gente precisa construir, né? A nossa nação foi devastada aí por um conflito longo, a gente tem muita pobreza, tem analfabetismo, a gente precisa construir algo. E a arte estava engajada com isso.
Perfeito, muito bacana. Estou aqui aprendendo muito, com certeza os ouvintes também. E agora vamos um pouco para a vida pessoal da artista, que está mais que claro aqui, que tem relação direta na sua obra. Com certeza. Quando se fala sobre Frida Kahlo, Fernanda, geralmente se associa com Diego Rivera. Relação aí polêmica? O que você tem para nos dizer sobre, por favor? Tenho muitas coisas, né, a dizer dessa relação que de fato é bastante polêmica e que tá muito em voga, né, hoje, nos dias de hoje. Eu vejo nas redes sociais e algumas pessoas também vêm me perguntar. E aí, como que era essa relação com o Diego? Ele atraía muito? Como era isso? Eu acredito que entre eles, Thiago, não existia o conceito de relacionamento aberto, sabe? Mas eu acho que se encaixa muito bem, pegando um conceito atual, para o que era um relacionamento aberto. Eu vou ser sincera com você e vou te falar que eu não compactuo com umas visões de que a Frida foi muito coitadinha. Porque existe muito essa visão sobre a Frida em geral, né? Nossa, coitada, sofreu muito. Ai, aquele Diego, ele era um crápula e sofreu muito no relacionamento. Bom, não estou aqui para quantificar o sofrimento de ninguém, né? Muito menos dela. Certamente, foi uma vida muito difícil, né? A Frida passou uma grande parte da vida dela acamada, então teve sim essa carga de sofrimento. E também teve essa carga de sofrimento, certamente, no relacionamento dela com o Diego. Mas quando eu falo que eu não gosto de vê-la como coitadinha, é que eu a vejo como sujeito dentro desse relacionamento também. Então, o Diego, ele teve várias amantes, isso sem dúvida, desde o início, né? Desde o princípio. Mas a Frida também teve vários amantes, tanto homens quanto mulheres. Para contextuar melhor os ouvintes, eles se casaram no ano de 1929. Reza a lenda, né, que ela o conheceu quando ele estava pintando os murais na Escola Nacional Preparatória, que foi a escola que ela estudou. Reza a lenda porque não existe essa comprovação, de fato ele pintou os murais, mas não existe relatos de que ela o conheceu lá. Mas é provável que ela já conhecia a obra dele, né? Que ele era de fato um pintor famoso nesse período. Mas ela, após sofrer o acidente e ficar mais de um ano acamada, ela começou a pintar. Vamos falar um pouco melhor sobre isso depois, né, Thiago? Quando a gente for falar de como ela se tornou pintora. Sim, sim. Mas após esse período, então, existe uma história de que ela pegou algumas obras que ela tinha produzido e levou até ele porque queria saber, né, se aquilo que ela fazia tinha algum valor, o que ele achava daquelas obras. E aí o romance teria começado por ali. Quando eles se casaram, o Diego já tinha 43 anos de idade e a Frida tinha 22, né? Uma grande diferença aí. Ele já era vivido, né, Thiago? O que isso quer dizer? Já tinha vivido muitas experiências, já tinha sido casado, já tinha filhos e ela era ainda muito jovem. Uma jovem vivida também, viu? Temos que confessar. Então, eles se casaram oficialmente, teve uma festa e tudo bonitinho. E ficaram juntos mais de 20 anos também, entre idas e vindas. Então tiveram momentos de separação, inclusive de separação espontânea, tá? Teve um período que a Frida viveu na Europa, passou quase um ano na Europa, então nesse momento eles estavam separados, mas se correspondendo. E o que eu vejo das cartas desse período, dos registros que a Frida produziu nesse período, os registros pessoais, é que ela estava ali vivendo a sua vida, gostando muito, se descobrindo enquanto pintora. Eu não vejo uma coitadinha, né? Ai, eu tô sofrendo aqui por causa do Diego. A Frida, obviamente, que ela tinha ali uma carga de drama muito grande. Isso aparece nas suas obras e também no seu diário, nas cartas que ela escrevia para as pessoas. Inclusive, assim, pra mim, quando eu penso na Frida, uma palavra que me vem à mente é paixão. Ela fazia tudo de uma forma muito apaixonada. Então, ela pintava de um jeito muito apaixonado e ela se relacionava amorosamente de uma forma muito intensa. E não só com o Diego, não só com seus amantes homens e mulheres, mas também com seus amigos, com seus familiares. Isso, como eu disse, aparece também não só nas obras, mas nas correspondências que ela trocava com essas pessoas. Então, o relacionamento dos dois
Eu vejo que foi isso, foi o que eles conseguiram fazer, né? Foi o que eles conseguiram desenhar. Eles tiveram um divórcio oficial. Muitas pessoas pensam que esse divórcio veio porque ele se envolveu com a irmã dela, mas teve esse bafão aí na vida pessoal de ambos. Só. Ele sempre teve amantes, né? Como eu disse, e ela também, mas de fato, quando ele se envolveu com a Cristina, que era a irmã da Frida, isso deixou a Frida, de fato, muito triste, muito abalada. E o filme, né, que foi feito sobre a Frida, o filme de 2001, que tem lá a Salma Hayek como protagonista, ele mostra que aí o Diego se envolveu e eles se separaram, mas não foi bem assim, eles continuaram juntos há alguns meses, então, de fato, foi um sofrimento muito grande para a Frida, né, mas eles ficaram ali algum tempo ainda, juntos alguns meses, e depois decidiram se separar. E esse divórcio, de fato, ele parece ter sido um golpe muito grande para a Frida. Foram meses de muito sofrimento. Foi um período bem difícil ali da vida dela. Pelo divórcio, foi também um período em que ela enfrentou alguns problemas financeiros, alguns problemas de saúde sempre, a vida toda quase. Então há relatos, inclusive, em que foi um período que ela passou a consumir muita bebida alcoólica, o que agravou o estado de saúde dela também, né? Então, de fato, ela teve um período, depois dessa separação, bastante difícil. Mas o que eu não gosto dos discursos que existem por aí, quando se fala da Frida em geral e dela na relação com o Diego, é que fica me parecendo que o Diego foi a grande causa da pintura dela, ou a única causa da pintura dela. Também eu não posso negar que ele teve uma importância muito grande, não só como tema, como inspiração, vamos dizer assim, mas uma importância prática mesmo, por de fato ter sido também um grande pintor. Então, certamente existiu uma troca artística ali, uma troca profissional muito rica para ambos, né? Eu vejo como uma troca. E ele foi tema de muitos quadros dela, mas não foi o único. E eu nem considero que tenha sido o principal. Então, só para concluir, depois dessa separação oficial, passaram-se alguns anos e eles se casaram novamente. Então, quando a Frida morreu, eles estavam juntos, né? Eles estavam casados. E, segundo os relatos, o Diego caiu numa extrema tristeza e, inclusive, se tornou menos produtivo em termos artísticos, e alguns anos depois também ele veio a falecer. Então foi uma relação de fato muito intensa e, mais uma vez, eu volto a dizer, né, eram humanos e fizeram o que deram conta de fazer, se relacionaram da maneira que deram conta de inventar. O que eu vejo é isso. Eles inventaram então um relacionamento que eles foram capazes, foi um relacionamento possível de existir para ambos ali naquele momento. Então, retomando a sua pergunta, se foi ou não foi um relacionamento abusivo, eu acho que isso aí a gente tinha que perguntar à própria Frida. E eu já perguntei, eu pergunto às vezes pelo que eu tenho da Frida, que são os documentos pessoais, e eu não consigo te dizer se foi um relacionamento abusivo. Eu vejo o que eu disse, a Frida foi sujeito dentro desse relacionamento. Eu não a vejo como vítima, eu não acho que ela tenha sido uma vítima do Diego. Não que ele não tenha causado sofrimento a ela, mas não só no relacionamento, mas na vida dela como um todo, ela foi além do sofrimento. Então, de uma maneira geral, eu não concordo com essa imagem da Frida como uma mulher extremamente sofrida, como se o sofrimento tenha definido a vida dela. Não é isso que eu vejo. Não é essa Frida que eu conheço. É óbvio que ela foi uma mulher que passou, sim, por muitas intempéries físicas, psicológicas, mas ela conseguiu, sim, sublimar esse sofrimento em forma de arte. Então, o que eu vejo em Frida Kahlo é, como eu já disse, uma paixão e uma vivacidade muito grande. Eu vejo vida, apesar de ter tratado muitas vezes do tema da morte, dos seus abortos sofridos, mas eu vejo que a pulsão de vida foi algo que falou mais alto nela e possibilitou, inclusive, ela poder pintar. A última frase do diário dela, escrita poucos dias antes dela morrer, foi "Viva la vida". Então existia sim essa gana de viver, né? Essa vontade de viver, de produzir, de fazer arte. E no relacionamento dela com o Diego não foi diferente. Foi com essa mesma intensidade, foi com essa mesma vontade de vida que ela se relacionou com o Diego. Muito interessante tudo isso. E eu vou confessar aqui que eu tô até agora impactado pela narrativa que você falou aí, a descrição dela comparecendo
na sua primeira exposição individual no México, pouco antes de morrer, acamada. Eu não sabia disso, fiquei sabendo agora, ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo. E eu tô impactado até agora por isso, e já que você falou de sofrimento, quando eu lembro dessa artista indo para uma exposição da sua arte de cama, a última coisa que eu vejo, paradoxalmente, é uma mulher sofrendo. De algum modo, naquela encenação, naquela arte, ela foi além da sua existência ali humana sofrível. A última coisa que eu vejo, quando eu lembro dessa mulher comparecendo acamada na sua exposição, é uma mulher sofrendo. Muito bom, Thiago, eu concordo com você, era exatamente isso que eu queria dizer mesmo, que bom que você conseguiu compreender. Nessa altura do campeonato, a gente vê que a Frida transformou o sofrimento em arte, e é engraçado como, popularmente, muito se foca nos seus sofrimentos, em vez de focar na arte, que foi maior que os sofrimentos, né? Exatamente. E por falar então nessa parte artística, parafraseando aqui Simone de Beauvoir, não se nasce pintora, torna-se pintora. Sendo assim, Fernando, quais foram as condições para uma mulher como a Frida no México do século XX se tornar pintora? Bem, Thiago, você parafraseou aí a Simone de Beauvoir, mas nesse momento eu vou chamar aqui para o debate uma outra teórica feminista também, a Linda Nochlin, que ela escreveu em 1971 um artigo muito interessante. O título do artigo era "Por que não existem grandes artistas mulheres?" Então, o título por si só é uma provocação. E esse artigo ele é muito importante quando nós vamos estudar sobre mulheres pintoras, porque ela lança luz a alguns aspectos que até então não eram pensados. Ela critica, então, a Linda Nochlin, essa ideia de gênio artístico excepcional, como se o artista nascesse com aquele gênio, e aí, por isso, ele se tornava artista. E, bom, eu não vou discordar que os artistas talvez tenham, sim, algo especial, né? Eu acho que também esse nem é aqui o objetivo. Eu até falei no início que acredito que o artista tem, sim, uma percepção mais aguçada, mas será que só isso já garante alguém de se tornar artista? Então, a Linda Nochlin, ela vai dizer o quê? Que, na verdade, ela vai questionar, como o próprio título do artigo, por que existem poucas mulheres, e ela vai falar que, primeiramente, ela vai falar que esse caminho que hoje em dia muitas historiadoras da arte, né, historiadores da arte, quando vão abordar o tema de mulheres artistas ainda seguem, que é o caminho de falar assim, olha, não, mas na verdade teve sim muitas mulheres artistas. Ela fala que esse caminho é um caminho falido porque isso não é real. De fato, os grandes nomes da história da arte são homens. Então, por mais que existam poucas mulheres artistas conhecidas, e é importante também estudar a vida dessas mulheres, mas a gente tem que encarar esse fato. Existem mais homens do que mulheres artistas. E a Linda Nochlin vai falar que essa falta está justamente nas instituições, que aí inclui academias de pintura, escolas de arte e na educação em geral. Então nós sabemos muito bem que existem papéis de gênero na nossa sociedade que são definidos. Ao longo da história, isso vem sendo quebrado. Então as mulheres têm possibilidades hoje que não tinham, por exemplo, no século XIX. Mas, durante muito tempo na história, ser artista, por exemplo, era um ofício masculino. Isso não era permitido à mulher. A mulher tinha lá outros papéis que eram bem definidos. Esse não era um dos papéis da mulher. E, inclusive, né, no século XIX, quando algumas mulheres começam a ter um certo reconhecimento enquanto artistas, a Linda Nochlin vai falar que elas estavam muito ligadas ainda ao estereótipo da dama artista. E o que era uma dama artista? A mulher poderia até ser artista, mas ela tinha que ter uma arte, vamos dizer assim, mais bem comportada, que ela tinha que ter uma arte mais bem comportada e que seria interessante e recomendável que a arte dela mantivesse ali um certo nível de amadorismo, de modéstia e que ela de alguma forma, inclusive, ela se autodepreciasse também, né? Que a artista se autodepreciasse. E aí eu fico me questionando se a Frida não era muito herdeira também desse estereótipo da dama pintora,
porque publicamente ela fazia isso com a sua própria arte. Ela chegou a dar aula de arte, inclusive nas escolas de arte a céu aberto que existiram no México por um período, e nas aulas dela, ela falava para os alunos dela não copiarem a arte que ela fazia, mas para eles olharem para a arte dos muralistas, que aquilo ali era a verdadeira arte. Então eu fico achando que esse discurso aí, né, da mulher que precisa ser mais modesta na sua arte, também chegou ali na Frida Kahlo de alguma forma. Mas por outro lado, seguindo aí ainda essa linha de pensamento da Nochlin, a gente tem que olhar também para as condições que a Frida teve de se tornar artista. E apesar de ter muitos pontos contra ela, né, a própria condição física, o fato de ter nascido no México muito conservador, lembrando que mesmo a Revolução Mexicana, ela não representou de imediato uma revolução nos costumes, então continuou sendo muito difícil ser uma mulher artista no México daquele período, por conta mesmo do machismo inerente, que ainda existe dentro do México e nesse período era ainda muito forte. Mas, apesar disso, quais foram então as condições que a Frida teve? Primeiramente, ela sempre foi, desde criança, incentivada pelo próprio pai a estudar, a ler, e lembrando que o pai dela era fotógrafo e a Frida foi muito influenciada pela fotografia na hora de compor sua arte, muito influenciada, declaradamente influenciada. Então ela tinha coleção de fotografia, né? Até foi lançado recentemente uma fotobiografia dela, que não são apenas fotos dela, mas fotos que ela colecionava. E segundo o que as biografias nos contam, ela tinha uma relação muito próxima com o pai. Eles eram muito próximos, muito amigos. E o senhor Guilhermo Kahlo, ele, apesar de morar no México, conservador ali dos anos 10, 20, 30, ele tinha uma cabeça um pouco diferente. Eles só tiveram filhas mulheres, mas ele sempre incentivou as filhas a estudarem. A Frida, inclusive, né, quando era adolescente, o bairro de Coyoacán, que é onde está a Casa Azul, que hoje é o Museu Frida Kahlo, na época Coyoacán era uma cidade, e era uma cidade bem provinciana. Hoje é bairro, né, mas era uma cidade. Então ela sai de Coyoacán e vai para a cidade do México, isso nos anos 20, que a cidade do México, como eu disse, estava ali fervilhando, culturalmente fervilhando mesmo. Então, o fato dela ter ido estudar na Escola Nacional Preparatória foi um diferencial e foi um privilégio para ela. Só para a gente ter uma ideia, essa escola, no período, ela tinha um total de 2.000 alunos. Desses 2.000 alunos, apenas 35 eram mulheres. E a Frida era uma dessas 35 meninas. E ali ela aprendeu muito sobre filosofia, sociologia e também sobre arte. Então, a gente está conseguindo perceber aí que ao longo da sua vida, a Frida sempre foi mesmo, ela teve ali condições de depois tornar-se artista. O que ela gostava de dizer, e aí eu acredito que isso faz parte daquele jogo que ela tinha, de jogar entre a imagem pública e a imagem nos quadros, é que ela se tornou artista mesmo por ocasião do acidente que ela sofreu. Ela ficou de fato, como acho que eu já disse isso, ela ficou acamada por mais de um ano, e nesse um ano ela conta que o pai dela, olha, mais uma vez o incentivo, né, do pai, levou para ela umas telas e umas tintas, e aí ela passava grande parte do tempo pintando. Ela teve que usar vários coletes ortopédicos de gesso nesse tempo, e ela pintou esses coletes, né, inclusive eles hoje estão lá na Casa Azul também, estão expostos, e enfim, então ela teve esse momento de convalescência para poder pintar. Mas o que eu quero dizer é que ela teve condições de transformar esse sofrimento em arte, né, Tiago? Como a gente já disse, foi uma coisa muito bonita, mas ela teve essas condições porque ela teve condições materiais para isso. Então, talvez se ela tivesse nascido num outro contexto, né, num outro México, mais longe da capital, não tivesse sido incentivada, não sabemos se ela ia se tornar a Frida Kahlo, não sabemos se hoje estaríamos aqui gravando um podcast sobre ela. Não temos como saber, mas é muito importante a gente pensar isso, que não bastou ela ter talento, que precisa existir essas condições mesmo materiais. E mesmo ela tendo tido essas condições, ela teve também as dificuldades por ser mulher, como eu já mencionei. A arte dela não era vista como, a princípio, né, no México, como uma arte preferencial, né, como um estilo artístico preferencial do momento, porque abordava temas muito pessoais. E mesmo no exterior, que você mencionou que ela teve esse renome,
Primeiro, lá também era ainda uma arte vista como exótica, né? Algo tratado como exótico. Mas, enfim, ainda assim a Frida teve condições de alcançar o seu lugar como artista, de ter o seu reconhecimento e de tornar-se artista. Então, não sei se ela nasceu artista, Tiago, mas que ela se tornou artista ao longo do tempo, isso sim, né? Certamente. Perfeito. Continuando aqui na questão de gênero, nas nossas conversas cotidianas sobre as nossas pesquisas, né, a gente fica trocando muita ideia. Uma vez você tinha comentado que a Frida se dizia comunista. E eu, opa, olha aí, minha irmã de revolução. Pergunta, ela também se dizia feminista? Em todos os documentos pessoais, carta, diário, não, eu nunca vi nada, nenhuma referência que ela fizesse ao feminismo, nenhuma referência direta. Sobre o comunismo, sim, isso sim, ela se declarava. Quando a gente vê uma Frida militante, é uma Frida que milita em prol do comunismo. Isso sim, isso ela fazia de uma forma declarada. Então existem muitos registros de que ela participou de manifestações anti-Estados Unidos. Ela e o Diego foram filiados ao Partido Comunista Mexicano. Inclusive, uma história muito interessante é que o México foi asilo político para o Trotsky. Enquanto ele estava sendo perseguido pela polícia stalinista, ele se refugiou no México e quem o recebeu foi o Diego e a Frida. Então, o Trotsky ficou hospedado na Casa Azul, que hoje é o Museu da Frida. Ele e a sua esposa ficou hospedado lá. Só um parênteses aqui para os ouvintes, para situar o Trotsky, foi um dos líderes da Revolução Bolchevique, ou Revolução Vermelha, ou Revolução Russa, de 1917. Quando o Stalin assumiu a liderança da União Soviética, ele perseguiu, então, o Trotsky. E o Trotsky, como a Fernanda falou, se refugiou no México. Só pra gente situar esse personagem aí na conversa. Isso. Então, como uma determinação do Partido Comunista, Frida e Diego receberam e ele ficou hospedado na casa da Frida, teve um envolvimento amoroso com a Frida e depois desse envolvimento, inclusive, é que ele saiu da Casa Azul e foi morar em uma outra casa também, em Coyoacán, e essa outra casa que ele morou, inclusive, é um museu, né, que chama Casa de Leon Trotsky. Então, assim, a Frida, isso eu tô dizendo essa história porque ela é bem interessante, mas também para mostrar que a militância dela era de fato ligada ao Partido Comunista. Apesar, Tiago, que, como eu te disse, Frida fazia as coisas tudo de uma maneira mais apaixonada mesmo. Então, essa ideia política dela também aparece de um jeito assim mais apaixonado. Isso vai aparecer em obras e aparece também no diário. Tem o diário da Frida Kahlo, que eu estou aqui citando a todo momento, para os ouvintes que não conhecem. Até, inclusive, quem tem interesse em Frida Kahlo, é uma obra que eu recomendo, que já foi publicado, né, há muitos anos. E é um livro extremamente interessante. Ele tem poucas páginas escritas, na verdade, mas ele é um diário totalmente visual, né? Então ali tem vários desenhos e até a parte em que ela escreve tem toda uma questão da simbologia das cores, enfim. E lá nesse diário tem uma página em que ela coloca na mesma página Lenin, Trotsky e Stalin, ou seja, 3 inimigos políticos dentro do comunismo. Mas enfim, era isso que fazia ali, né, ao que parece parte das ideias políticas dela. Sobre o feminismo, como eu estava dizendo, ela não teve uma militância nesse sentido. O que a gente pode dizer é que ela lutou sempre para ter um lugar no mundo, né, sendo mulher com todas as limitações de gênero, para além das limitações que ela tinha pessoais, e ela teve ali o tempo todo lutando para ter um lugar como mulher. Mas essa militância, eu sou feminista, eu luto pela causa feminista, isso de fato não existia. E interessante, né, Tiago, que essa outra pintora aí que eu estudo no doutorado, a Maria Izquierdo, que ela é menos conhecida, ela sim tinha um engajamento feminista maior. Então ela escrevia defendendo a causa das pintoras feministas, ela tinha essa declaração de que esse reconhecimento de como era ser uma mulher pintora e de reivindicar um lugar para as pintoras em geral. E isso não aparece na Frida, não é isso que a gente vê, não é isso que aparece, enfim, nos documentos, nas coisas que a gente tem acesso. Eu fiz essa pergunta porque a gente percebe hoje que o movimento feminista se apropria dos discursos, quadros e das imagens, né, da Frida na sua militância, e aqui não é fazendo nenhum juízo de valor, não é nada disso, é só uma constatação. E aí, então eu pergunto, Fernanda, feita essa constatação,
como você vê, como você enxerga a apropriação que o movimento feminista faz da vida e da obra da Frida? Considero normal, né? Primeiramente porque os movimentos precisam disso, precisam de ícones, e eu acho que a gente pode sim considerar a Frida, como eu disse aqui, né, o tempo todo uma mulher forte, que batalhou para ter um lugar para si. Então esse tipo de apropriação é válido. Eu já vi algumas narrativas e alguns discursos em que falavam claramente que ela era uma militante do feminismo. Aí a gente teria que questionar em que contexto isso está sendo falado e o que isso exatamente está querendo dizer, e o que isso exatamente quer dizer, porque não era essa a causa política que a Frida adotou. O que não quer dizer que ela não tenha muito a contribuir para o feminismo nos dias de hoje. Eu acredito que ela tem sim, e muito, mas eu acredito que mais até do que a biografia, né, do que essa questão, essa tentativa de colocá-la como musa inspiradora, mais do que isso, eu acho que a grande contribuição dela está justamente nas suas obras. Por quê? As obras da Frida Kahlo, elas nos lembram o tempo todo, de uma maneira muito clara, que o corpo da mulher é um corpo humano. Tem uma frase do Diego Rivera sobre ela que eu gosto, que ele fala que ela era uma pintora que dizia a verdade biológica sobre si mesmo. E de fato, então, quando a gente olha para as telas da Frida, você vê o corpo sofrendo, né? Você vê o corpo sangrando, você vê cenas de aborto. Então, ela tá ali para nos dizer, né? As obras nos dizem que o corpo da mulher não é um corpo objetificado, não é o corpo da musa, é um corpo que sente, que sofre, que vai parir, que tenta parir e não consegue. Então é um corpo demasiado humano. Esse é sim a grande contribuição da Frida para o feminismo nos dias de hoje. Um corpo realista, como você tinha falado antes, né? Um corpo real. Né? Um corpo que é humano. Um corpo humano, eu gosto disso, né? Acho que isso define bem. É um corpo que é humano. Porque às vezes, né, os discursos, até mesmo dentro da arte, tenta desumanizar a mulher. Até mesmo quando está exaltando. Que era o caso do surrealismo. O surrealismo exaltava a mulher. Exaltava de que forma? A mulher é o ser inconsciente por natureza. Por que o André Breton dizia que a Frida era surrealista por natureza? Porque eles acreditavam que a mulher representava o irracional, o inconsciente, e colocava ela ali no lugar de musa. Mas o lugar de musa, ele é bom? O lugar de musa, ele desumaniza. A musa tá ali para inspirar, ela não tá ali para ser sujeito. E nas obras da Frida, o corpo feminino nas obras dela é totalmente sujeito, né? Ele não é um corpo passivo, ele é um corpo que tá ali ativo, que tá ali para lembrar isso. Olha, nós mulheres, nós somos, adivinhem, humanas. Perfeito, perfeito. Ouvinte e ouvintas, se vocês ainda não escutaram o podcast do Ogro sobre feminismo, terminando esse, vocês procurem lá, por favor, é o podcast de número 10. E caminhando para a última pergunta desta entrevista, um passarinho surrealista me falou que Fernanda foi ao México em julho do ano passado. Olha aí. Então minha pergunta é o seguinte, Fernanda. Você fez a sua imersão na cultura cotidiana do México. O que você pode nos dizer sobre como os mexicanos percebem Frida Kahlo e sua pintura? Então, Thiago, depois de muitos anos estudando, né, Frida e sua relação com o México, somente no ano passado eu tive a oportunidade de pisar em terras mexicanas. E isso foi uma experiência muito importante para a minha pesquisa. Isso mudou, você sabe, né, que a gente conversa muito em off sobre isso, que isso mudou os rumos da minha pesquisa. Em termos práticos, porque eu tive acesso a arquivos, né, bibliotecas, museus, e também em termos mais subjetivos, ver a obra em loco, né, ver o quadro ao vivo e tá ali no lugar onde ela produziu. Então isso aí até já é uma dica aí para os novos pesquisadores que estão nos ouvindo, que existe a importância mesmo de estar no lugar de produção. É claro que não é fácil cobrar isso do pesquisador, principalmente no momento que a gente não tem incentivo à pesquisa no nosso país,
menos ainda ciências humanas, mas de fato esse contato com a cultura mexicana mudou muito a minha percepção em relação aos meus estudos da Frida e, enfim, da cultura mexicana também. E bom, a Frida ela é muito famosa também no México, né? Muito diferente da época que ela viveu, que ela demorou um pouco para ter um reconhecimento ali. Hoje no México tem Frida Kahlo para todo lado, mas onde não tem Frida Kahlo para todo lado? Então, vários cafés, ela é lá um ícone também. E, obviamente, ela é também um ícone turístico. Ela é um chamariz para o turismo. E, obviamente, que os mexicanos estão certos em explorar essa potencialidade turística dela. Então, para você ter uma ideia, a Casa Azul, que é o museu, se a gente não comprar o bilhete pela internet, você corre o risco de não conseguir visitar no dia que você pretende. Porque são filas quilométricas mesmo, né? Sobretudo julho, por exemplo, que é um mês de férias, muitos turistas vão ao México mesmo para ver, né, da casa da Frida. Eu vou falar aqui, vou abrir meu coração para vocês. É o momento. Que eu tenho uma implicância com essa Frida comercial, sim. Não é a Frida que eu vejo. Eu, inclusive, tenho um incômodo com a imagem própria mesmo, a imagem visual que a gente tem da Frida hoje. A gente vê muito Frida, mas a gente vê muito o rosto dela. E esse rosto, muitas vezes, ele é um rosto plastificado. Ele é um rosto mais palatável. Então, existem muitas reproduções, né, dos autorretratos dela, e onde ela tem traços mais finos, menos buço, com a sobrancelha menos grossa. Então é uma Frida mais palatável. E eu acho que a Frida que mais tem a contribuir não é essa Frida palatável, né? É a Frida lá dos temas incômodos, que fala do aborto, do sofrimento. Eu acho que essa Frida que é interessante, essa Frida que tem a contribuir ainda muito para os nossos dias. Mas enfim, aí a gente teria que entrar numa discussão mais longa, né, Thiago? De indústria cultural e talvez no próximo podcast, quem sabe. Mas por hora, é isso. Tô me empolgando aqui, né? Mas eu queria aproveitar e fazer esse convite mesmo aos ouvintes para conhecer essa mulher um pouco mais profundamente, para além dessa imagem comercial. Eu sei que muita gente chega até ela por essa imagem, né? Mas é importante a gente saber que existe muitas coisas além, muitas coisas que nos instiga a pensar temas importantes, temas caros ainda para a atualidade. Como a questão da mulher em geral, a questão do corpo da mulher, até que ponto ele nos pertence e como que a gente consegue se colocar no mundo, né? Como que o nosso corpo é visto, enfim. De certo modo, toda personalidade famosa na história, independente da época que ela tenha vivido, a gente tem no geral uma primeira imagem mais palatável mesmo, mais comercial, mas se você for se aprofundar, você vai ver que aquela personalidade agrupa ao seu redor questões bem mais densas e complexas. Isso, questões mais densas e complexas, é isso mesmo. Encerrando então esta profícua entrevista, a nossa prática habitual das dicas culturais. E aí, Fernando, o que você tem para indicar para o pessoal aí de filme, livro, série? Bom, de filme, tem um filme que é bem conhecido, né, produzido por Hollywood, no ano de 2001, que chama Frida. Tá aí disponível, né, em alguns streamings, algumas plataformas. Muita gente me pergunta, o filme é bom, o filme não é bom? Eu falo sempre que o filme é bom, sim. Mas aí, lembrando aos ouvintes que o filme sempre é um entretenimento, então ali tá a visão do diretor, do produtor. Então não vá assistir achando que é a verdade sobre a Frida. Obviamente que é uma adaptação artística e tá ali, é uma vida da Frida adaptada para o cinema. Então, primeiramente tem esse filme a indicar, e como biografia, tem uma biografia muito importante, muito densa, que foi lançada no Brasil também um pouco mais recentemente, que é de uma autora chamada Aiden Herrera, que chama Frida, uma biografia. Essa biografia é muito interessante porque traz muitos documentos pessoais, muitas fotos. Além disso, o diário da Frida Kahlo, né, que eu já indiquei, para quem quer conhecer um pouco mais do universo dela, ou para quem também tem algum interesse nas artes em geral, é um diário muito interessante. Como eu disse, não vai esperando um diário no sentido de que todos os dias ela ia lá e escrevia algo. Ela escrevia esporadicamente, ficava às vezes um tempo sem escrever, e tem essa grande ligação com a linguagem pictórica.
mesmo nos textos escritos, mas enfim, é um livro muito bonito, inclusive, recomendo. E outro livro muito interessante também é a fotobiografia da Frida, né, que eu citei, chama Frida Kahlo, Suas Fotos. É um material riquíssimo também, tem fotos que ela mesma tirou, tem fotos dela que outras pessoas tiraram. Essas fotos, todas elas pertenciam a Frida Kahlo, e elas ficaram guardadas depois que enquanto o Diego estava vivo. Ele ficou morando na Casa Azul, que pertencia à Frida, e ele deixou um quarto trancado. E ele entregou essa chave para uma amiga pessoal e falou para ela abrir só 4 anos depois que ele tivesse morrido. Mas ela esperou muito mais, ela esperou mais de 20 anos depois da morte do Diego. E aí o que tinha nesse quarto está sendo explorado até hoje. E uma das produções sobre o que tinha nesse quarto é essa fotobiografia. Então são fotos da Frida inéditas, né, até então, que não se conhecia. E como eu disse, faz parte da coleção pessoal dela e do Diego. Então fotos que eles tiraram de outras pessoas, foto deles que outras pessoas tiraram, fotos da família da Frida, fotos da família do Diego, mas traz muito do universo da Frida, é muito interessante. Bacana demais. Muito bom esse episódio, como todos os outros, né, desse projeto. Então, Fernando, agradeço em nome de toda a Ograria pela participação. Foi muito boa, foi muito rica essa entrevista. Convido os ouvintes a curtirem a página no Facebook, perfil no Instagram, Ogro Historiador. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer e em todas as plataformas de podcast, incluindo YouTube. Então, Fernanda, obrigado novamente. Sua palavra final para a nação. Eu queria agradecer aos meus colegas ogros historiadores, agradecer também aos ouvintes, aos que chegaram até aqui. É isso, estou muito feliz de ter participado. Para mim é sempre muito prazeroso falar um pouco mais de Frida Kahlo. Muito obrigado. Lembrando, temos um e-mail, ogrohistoriador@gmail.com. Mande por lá ou pelas redes sociais suas críticas, sugestões, dúvidas e até sugestões de temas. Então, estamos aí abertos ao diálogo. Forte abraço para todos.